Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no propósito de jejuar, de orar, e tem sido tão bênção para aquelas que têm participado esse ano desse propósito. Temos recebido muitos testemunhos daquilo que esse posicionamento tem feito. Ontem mesmo à noite eu recebi de uma das mães falando assim, como que o meu posicionamento diante a vida, né, perante Deus, como esse levantar tem trazido tantos benefícios para a minha vida. E eu vou sim começar a compartilhar com vocês o testemunho que tem recebido, porque isso incentiva outras também a poder participar. E como que o jejum ele traz tantos benefícios para a nossa vida. Então, tem trazido para a minha vida em particular, e eu vou estar aqui compartilhando com vocês todas as segundas-feiras, né? Eu me propus a me colocar de jejum, a me posicionar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aqui no meu horário é 5 horas da manhã, né? Eu acordo 4 horas da manhã, e como que Deus tem enviado favor, como que Deus tem me fortalecido. Eu tenho certeza que tem fortalecido você também. Hoje nós vamos jejuar. Cada segunda-feira nós temos jejuado para algo, para algum posicionamento na nossa vida. E hoje nós vamos jejuar para nós ouvirmos, recebermos e vivermos pela palavra de Deus. Como que nós vamos estudar isso hoje para nós vivermos de acordo com toda palavra que procede da boca de Deus. Nós somos tentadas o tempo inteiro a vivermos de acordo com que as circunstâncias nos pressionam a viver, com que as vozes do mundo, né, falam nos nossos ouvidos o tempo inteiro. Para criar um filho, para viver um casamento, para viver as circunstâncias. Mas nós vamos hoje, em nome de Jesus, nos colocar de jejum, que esse possa ser o seu propósito também. A gente tem nos colocado aqui de jejum coletivo, no mesmo propósito. Então, que o seu propósito hoje seja para você viver, para você ouvir, para você receber e para você viver de acordo com a palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos estudar isso hoje. Eu espero que seja bênção para a sua vida. Como eu recebi essa palavra de Deus anteontem, no sábado. No sábado eu estava orando, perguntando ao Senhor qual seria o motivo de hoje, dessa semana, nós nos colocarmos de jejum. E Ele falou assim comigo, filha, você vai colocar de jejum para você ouvir, para você receber a minha palavra, para você ouvir, para você viver pautada de acordo com a palavra que procede da minha boca. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ser sensível, porque o jejum ele nos deixa sensíveis para ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que esse jejum de hoje vai mudar e transformar a sua vida hoje, o ambiente onde você está, a sua casa, o seu interior, as suas emoções. Eu tenho certeza disso. Amém? Vou dar mais um tempinho para vocês irem entrando, para a gente falar bom dia Dulce, bom dia Gláucia, bom dia Salete, bom dia Ana Paula. Nós vamos ir entrando e eu vou começar a falando. Eu não sou muito de fazer isso, mas esse final de semana, foi no sábado mesmo, eu estava... eu sei que isso aconteceu, foi em dezembro, né? A falha de um pastor muito, muito famoso no mundo, e ele falou uma frase, né? Ele caiu, ele era o pastor da Hillsong de Nova York, Carl Lentz. Eu estou falando porque saiu em todos os jornais, né? A falha dele, o cair dele. Infelizmente, ele é uma pessoa que tinha uma posição
né, estava nas plataformas, então os olhos, né, do mundo estavam sobre ele. E quando ele caiu em pecado, ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Então no sábado eu estava assistindo essa reportagem, eu estava lendo essa reportagem, e eu não sei se vocês o conhecem, mas ele, ultimamente, ele era o rosto da Hillsong no mundo, né? O pastor Brian, que é o presidente da igreja Hillsong na Austrália, tinha o Carlos como um filho, o Carl como um filho. E ele foi mandado embora da igreja, ele sumiu das redes sociais, mas antes dele sumir das redes sociais, ele colocou a foto dele, da família, e ele falou uma frase que eu quero que você guarde no seu coração, tá bom? Agora eu vou tirar os comentários e que o Espírito Santo fale conosco essa manhã, que você esteja com seu coração, a sua mente alerta, porque o Espírito Santo vai falar com você, amém? Vai falar conosco aqui essa manhã. E ele falou essa frase, eu quero falar essa frase, ele colocou uma foto dele, foi a última foto, depois eu vou colocar ali o Instagram dele, foi a última foto que ele colocou antes de se calar, ele, a esposa, ninguém sabe aonde eles estão. E ele saiu da cidade de Nova York, onde ele tinha igreja, ele agradeceu pelo tempo que ele ficou, né, na igreja, e ele falou essa frase com a foto lá da família dele. Ele tem 3 filhos, a esposa, e essas palavras me chamaram muita atenção. Ele falou assim: quando você lidera de um lugar vazio, você faz escolhas que têm consequências reais e dolorosas. Fui infiel no meu casamento, a relação mais importante da minha vida, e sou totalmente responsável por isso. Mas quando ele começa assim, ele começa com essa frase: quando você lidera de um lugar vazio, você faz escolhas que têm consequências reais e dolorosas. E eu comecei a ver as fotos dele antiga. Não uma semana atrás que ele estava falando, que ele falou essa frase, ele estava no púlpito pregando. Todas as vezes, todos os domingos, ele estava no púlpito pregando. E eu pensei comigo, mas ele estava vazio, ainda assim no púlpito e pregando? O que ele quis dizer aqui? Quando você lidera de um lugar vazio, ele estava em uma liderança, mas ele estava liderando de um lugar que a fonte, ele não estava indo à fonte para poder liderar. Ele estava liderando de um lugar vazio. E todas nós exercemos alguma liderança nas nossas vidas. Nós lideramos os nossos filhos, nós lideramos o nosso lar, nós lideramos o nosso casamento, nós lideramos a nós mesmas. Se tem mulheres, se tem, né, homens que não têm um casamento, não têm filhos, ainda assim ocupamos um cargo de liderança no mundo. Nós temos que liderar as nossas emoções, os nossos pensamentos, mas ele estava liderando de um lugar vazio. Eu falei, como assim? Tem condições da gente liderar de um lugar vazio? E ele fala assim, desse lugar vazio é muito perigoso nós liderarmos, porque você faz escolhas que têm consequências reais e dolorosas. Mas quando você lidera com a fonte que é Jesus, você faz escolhas corretas. É por isso que Deus me deu essa palavra. Eu orei por esse homem. Eu não sei aonde ele está, eu não sei aonde essa família está no mundo, porque depois ninguém ouviu falar deles. Eu orei por eles e eu falei, Senhor, que ele possa
né? A gente não sabe se ele volta aos púlpitos, se ele volta a alguma coisa. Mas que ele possa liderar ele mesmo de um lugar que ele nunca devia ter saído, que é da fonte, que é Jesus. Então, o nosso jejum essa semana, o nosso objetivo de jejum é para que nós exercemos a nossa liderança, seja em qualquer área da nossa vida, de um lugar que esteja cheio do Espírito de Deus. Esse é o maior desafio que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Porque às vezes nós falamos isso na semana passada, nós podemos estar fazendo um tanto de coisa, liderando muitas coisas, mas de um lugar vazio. Às vezes você está liderando a sua casa de um lugar vazio. Às vezes você está liderando o seu casamento, você está liderando os seus filhos de um lugar vazio. Às vezes você está liderando a você mesma, as suas emoções, de um lugar onde a fonte não é Jesus. E esse lugar, como esse homem falou, é perigoso. E você faz escolhas dolorosas e reais. Eu achei essa palavra dele muito forte. É interessante com que a mulher com que ele teve um caso, o jornal saiu em todos os jornais dos Estados Unidos, ela foi aos jornais falar que tinha um caso com ele, e eu não vejo ela, eu vejo o próprio Satanás, sabe por quê? Olha só quais foram as palavras dos jornais que falaram a respeito dessa mulher. Eles falaram assim, uma designer de joias de 34 anos, uma atriz com piercing no septo e suas próprias mangas de tatuagens, descreveu um caso de amor de 1 mês encharcada de tequila em entrevistas com o The Sun and the New York Times e o New York Post. É interessante isso. Não estou falando que tatuagem aqui é do diabo, não. Estou falando que era a aparência dela. Como que o jornal colocou a aparência daquela mulher, né? Que foi. E Satanás, ele faz desse jeito. Ele coloca as coisas na sua frente, mas quando você dá um deslize, ele estampa para o mundo. E aquilo tocou muito forte no meu coração. Eu orei por essa mulher, eu orei por essa família, por essas crianças que ele tem, né? Mas isso me chamou a atenção. Quando você lidera de um lugar vazio, você toma decisões, e é o que nós começamos o primeiro dia do nosso jejum nesse ano. As suas decisões, as suas escolhas determinam o seu destino. E você escolheu estar aqui essa manhã, todas as segundas-feiras, se posicionando. E hoje nós vamos, se você está liderando de um lugar vazio, a sua casa, os seus filhos, o seu casamento e a você mesma, você hoje vai mudar de lugar e ir para a fonte, que é Jesus, que é Deus. Em nome de Jesus, Ele vai preencher todas as lacunas da sua vida nessa manhã, para você liderar desse lugar. Nós não podemos sair desse lugar. Não podemos sair de um lugar onde é cheio da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo num mundo que nós precisamos encharcar da presença do Espírito Santo, porque senão nós não vamos suportar. Hoje os nossos desafios na maternidade são muito maiores do que um tempo atrás. Hoje os nossos desafios no casamento, para você manter o casamento, são muito maiores e muito mais desafiadores do que um tempo atrás. Hoje, para você liderar as suas emoções, o seu emocional, para você não entrar numa depressão, para você não entrar na ansiedade, são muito maiores do que um tempo atrás. Estamos vivendo em um tempo desafiador, que você precisa de liderar de um lugar que é cheio e encharcado da presença de Deus. Você precisa liderar de acordo
com toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. E nós vamos entrar para esse lugar hoje. Em nome de Jesus, você vai entrar para esse lugar. E eu vou entrar para esse lugar. E vou estar e vou permanecer nesse lugar. Quando os problemas vierem, quando os desafios vierem e quando a alegria também vier. Quando a abundância também vier. Eu vou estar nesse lugar, nós vamos estar nesse lugar, porque nós não somos somente tentadas a liderar de um lugar vazio quando nós passamos problemas e tribulações, mas também quando nós estamos na bonança, quando nós estamos na prosperidade, quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes, quando tudo está bem, nós somos também desafiadas a liderar nesse lugar onde é cheio da presença do Espírito Santo. Em Deuteronômio, no capítulo 8, dos versículos 2 ao 4, diz assim: lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Versículo 3 ainda. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso nós estamos falando no Velho Testamento, e hoje tem a filosofia que fala assim, mas nós estamos hoje na graça, mas Deus fala a mesma palavra para o povo dele no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é muito maior, né? Que sobrepõe a primeira. Deus fala a mesma palavra, porque Deus não muda, Deus é imutável. E ele fala assim em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito. É interessante, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E ele diz assim, no capítulo 4, versículo 3. Então o diabo tentou Jesus sugerindo: já que você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu: as Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Havia ali uma sugestão de Satanás. Satanás sugere o tempo todo: entre em desespero. Entre em desespero. Perca a paciência com esse filho. Desiste dele. Vai ficar assim, não vai ter jeito. Desiste desse casamento porque não vai ter mudança. O tempo inteiro Satanás sugere para nós: desiste. Entre em desespero agora. Eu fui fazer uns exames na semana passada. Eu quero falar mais sobre isso para vocês. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu gosto muito de ler, eu interesso por todos os assuntos e, né, por alguns assuntos que eu nunca faço nada sem estudar, sem analisar. Eu gosto muito de analisar, de estudar, de ler sobre. E eu comecei a sentir umas dores no meu seio direito há um tempo atrás. Eu tenho prótese de silicone há muitos anos. E eu vou falar mais a respeito disso aqui. Você que está pensando em colocar, pense muito naquilo que você está fazendo, você que tem. E eu comecei a sentir umas dores do lado direito. E eu fui fazer uns exames agora. E deu que eu estou com 6 cistos do lado direito. Minha prótese do lado direito está rompida e eu tô com 6 cistos e 2 cistos do lado esquerdo, sendo que 2 cistos do lado direito eu vou ter que fazer biópsia essa semana. E na hora eu
preocupei. Na hora, Satanás sugere para nós: desespere agora. E eu comecei a estudar, né, e fiquei, lógico, a gente fica preocupado, vai receber o diagnóstico, vou ter que fazer biópsia, vou ter que passar por isso. E aí eu estudando, veio ali a respeito da doença do silicone, aqui nos Estados Unidos chama breast illness, que o silicone ele libera mesmo no seu corpo aquele líquido durante tanto, né, muito tempo. Eu tenho mais de 10 anos a prótese, e ele libera no seu corpo e pode dar uma doença autoimune. E eu comecei a ficar muito preocupada com aquilo. Eu falei, Deus, mas tem tanto tempo que eu tô com isso no meu corpo. E eu tenho alguns sintomas que essa doença está causando. Eu tenho muita falta de ar. Eu achei que poderia ser ansiedade, uma época, muita falta de ar. E todas as pessoas que têm, né, a prótese de silicone tem esses sintomas. Então, quem tem esses sintomas, tem sempre muita fadiga, você perde o cabelo, meu cabelo diminuiu muito nesses anos. E aí eu comecei a falar assim, será que eu tô com isso? E comecei, sabe? Aí, agora eu vou fazer a retirada agora, e não quero mais, né, colocar no meu corpo, já que eu estudei sobre isso, eu esclareci sobre isso, mas eu tive tentada na semana passada a me desesperar, e eu falei assim, o que vai acontecer se eu desesperar? A minha família vai ficar mais preocupada do que já está, né? Eu tenho a minha mãe, não falei nada para minha mãe assim, esclarecendo o que é isso. Falei, não, eu vou fazer o que eu preciso fazer no dia de hoje. Hoje eu preciso. E o próximo passo é eu fazer a biópsia desses 2 que deram alguma normalidade. E eu vou seguindo um passo de cada vez. Então eu falei assim, eu estou liderando as minhas emoções, não de um lugar vazio, mas de um lugar onde o Espírito Santo nos direciona, e ele vai fazer eu tomar a direção correta. Tenho orado pelos médicos, eu vou fazer a retirada, é um processo de também readaptação, sem um implante, eu não quero colocar outro, eu quero tirar. Existe uma cirurgia que chama explante, que é a retirada, né, do silicone. E eu falei assim, eu vou fazendo um passo de cada vez. E estou liderando as minhas emoções desse lugar. E a minha família, né, os meus filhos, eles veem que eu estou passando um desafio, mas como que a minha mãe está passando esse desafio? Como que a minha mãe está lidando com isso? Isso faz com que eles vejam que nós dependemos e nós lideramos de um lugar onde é cheio da presença de Deus. E o desafio para você, esses dias, no mundo que nós estamos vivendo agora, é de você liderar desse lugar. Jesus, ele liderou desse lugar. Quando Jesus foi levado pelo Espírito, é interessante isso, pelo Espírito, ele foi levado para ser tentado no deserto por 40 dias. Tudo na Bíblia tem um significado. Tudo que está escrito no Velho Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento do que está escrito no Velho Testamento. Aquilo se cumpriu. A profecia se cumpriu, que é Jesus. Então Israel ficou no deserto por 40 anos, como Jesus ficou ali para ser tentado pelo diabo durante 40 anos. Na tentação do povo no deserto, aquela geração toda não pôde suportar a tentação do diabo no deserto. Mas Jesus, ele veio e ele conseguiu suportar. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos suportar também. É interessante isso. Naquela geração que foi levada para o deserto, porque foi levado para o deserto por Deus. Deus que determinou que aquele povo ia passar pelo deserto. Mas eles não conseguiram suportar. O único que suportou foram Josué e Caleb, de toda aquela geração.
Josué e Caleb foram os únicos que conseguiram suportar. Por isso que eu tenho um Caleb aqui dentro da minha casa, pela história. Mas depois Deus, ele mesmo veio aqui. E ele falando assim, Jesus vai ser passado pelo deserto durante 40 dias, que é essa simbologia dos 40 anos no deserto, para que hoje eu e você pudéssemos passar esses desafios que nós passamos, sendo vencedores e falando para Satanás assim, nem só de pão, por isso que nós jejuamos, por isso que a chave hoje para você vencer a sua vida, para nós vencermos a carnalidade, para nós vencermos o que Satanás sugere o tempo todo para nós, é o jejum. Cada vez mais, todas as segundas-feiras eu tenho essa certeza no meu coração. Nós precisamos de ser uma geração que jejua, que ora e que jejua, porque existem certas espécies de demônios que só vão sair da sua história, da sua casa, da sua vida, do seu casamento, da vida dos seus filhos, se você jejuar, se nós jejuarmos e se nós nos posicionarmos em jejum e oração. Jesus, ele fala, por isso que Satanás vem sugerindo para nós, precisa de jejuar não, Jesus já pagou todo o sacrifício por você. Jejua não. Jejua não, porque ele sabe que é o fim dele se nós jejuarmos, se nós nos posicionarmos aqui. Por isso, jejua todas as segundas-feiras. Jejua pelo menos uma vez por semana e você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Como nós temos recebido muitos relatos, muitos testemunhos, eu não tenho tido tempo, né, de estar nas redes sociais por causa desse tanto de exames que eu tô fazendo. Tô fazendo o exame, tô fazendo outro, tô olhando o médico, né? Eu devo fazer essa cirurgia no Brasil, retirar, eu já vou ter que retirar mesmo, a minha prótese tá rompida. Eu tô cada dia, amanhã eu tenho médico de novo, peço oração por vocês, né, para poder orar pela minha vida, para eu passar esse tempo de um lugar cheio do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, por causa disso que eu não tenho respondido as mensagens, mas eu tenho estado nesse lugar. Eu vou falar para você, não é fácil. Satanás sugere o tempo todo, fica preocupada. E agora? Mas ontem, e todos esses dias, tem 3 dias que eu tenho falado, eu vou escolher liderar as minhas emoções desse lugar que é a fonte, que é Jesus. E ele é a paz. O jejum nos coloca em uma posição de receber a palavra que procede da boca de Deus e viver pela palavra que procede da boca de Deus. O jejum ajuda a liberar essa palavra de liderança desse lugar das nossas vidas. Deus pode colocar a sua palavra em sua boca para falar e para liderar. Quando você estiver educando o seu filho, quando você estiver no seu dia a dia, vivendo, né, e fazendo o que você tem que fazer no seu dia, Deus coloca na sua boca a palavra certa que você deve falar para o seu filho naquela hora, para o seu marido naquela hora, para as circunstâncias naquela hora. É interessante que Deuteronômio no capítulo 8, né, nos versículos 2 a 4 que a gente estava lendo, fala que, eu gosto de ler com vocês, porque nós já passamos por isso, mas é interessante que fala assim, o Senhor, no versículo 3, o Senhor fez isso para mostrar a vocês que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No versículo 4, Deuteronômio 8, versículo 4, fala assim, durante esses 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu. Olha só, gente. E os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que assim como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor Deus nos castiga. Mas fala assim que os pés deles não ficaram inchados, as roupas não envelheciam no corpo. O jejum nos ajuda a manter as nossas roupas frescas e novas, lavadas.
É isso que o jejum faz conosco. Ele nos ajuda e nos coloca numa posição de roupas frescas. Aquele povo andou no deserto 40 anos, mas as roupas que eles usavam não ficaram velhas. Não rasgaram nos seus corpos. Eu passei por um período da minha vida, né, que eu comprava muita roupa, mas muita. E depois eu passei 4 anos no deserto, sem comprar roupa. É interessante que as roupas que eu usava, elas rasgavam, elas não aguentaram. Nesses 4 anos eu usei roupas e elas furaram, de tanto eu usar. Eu falei assim, nossa, minhas roupas nunca antes rasgaram, porque eu trocava. Hoje eu posso vir aqui e falar para vocês que roupas, elas rasgam. Se você usa muito, ela rasga, ela não aguenta. Mas as roupas do povo no deserto, as roupas que Deus veste em você e em mim, elas não se desgastam. O jejum faz isso, faz com que nós mantenhamos as nossas roupas sem rasgar. As roupas podem envelhecer por meio da religião e da tradição. Também vemos nessa passagem que os pés deles não incharam. O que significa pés? Representa a sua caminhada com o Senhor, seu crescimento espiritual e jornada para a maturidade nele. Sua capacidade de ouvir a direção para a sua vida e seguir essa direção. Quando esse homem falou, quando você lidera de um lugar vazio, é perigoso e você toma decisões dolorosas e reais. Gente, essa palavra entrou muito no meu coração. Mas quando nós lideramos desse lugar, quando os nossos pés vai nos caminhos que Deus designou para nós, nós conseguimos permanecer. O jejum ajuda a evitar que a sua caminhada seja prejudicada. O jejum resultará em orações respondidas. O meu desafio esse ano, o desafio do Mães que Oram esse ano, é fazer com que você tenha essa prática do jejum. Como que Deus abriu os meus olhos no início desse ano. Você precisa jejuar. Você precisa orar, porque o jejum é a disciplina espiritual que nós trazemos para a nossa vida. E tem muitas perguntado, mas como que o jejum Deus coloca no seu coração? O jejum é você abster-se de algo. Se você pode abster-se de comida, de um alimento, ou do café da manhã, ou do almoço, ou o dia inteiro, faça de acordo com o que Deus colocou no seu coração. Mas faça. Isaías 58, versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Você deve chorar e ele deve dizer, eu estou aqui. A interferência demoníaca faz com que muitas orações sejam impedidas. Mas por que você está falando isso? Por que você fala tanto do diabo? Eu já falei isso aqui. Esse vai ser o meu propósito esse ano. Abrir os seus olhos para falar que Satanás, ele quer destruir os seus filhos, destruir a sua vida, destruir o seu casamento, destruir a sua casa. A palavra de Gênesis e Apocalipse fala dessa guerra que nós enfrentamos e essa é a minha intenção esse ano. Alertar a você, colocar um alerta nas nossas vidas de que nós devemos nos posicionar. Quando nós sabemos que nós estamos em guerra, que nós vamos ser atacados, nós nos protegemos. E essa é a intenção esse ano desse jejum. Proteger a nossa casa de tudo que está acontecendo. Gente, basta a gente parar um pouquinho, olhar para um lado e para o outro para ver que as coisas não estão bem. Não estão. Sim, haverá proteção na casa
daquele que está liderando de um lugar que a fonte é Deus. Sim, haverá proteção naquela casa que estiver com o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Haverá prosperidade, haverá proteção, mas somente nessas casas. O anjo da morte, ele está passando no mundo. Só não está enxergando quem não quer ver. Se você é um cristão hoje que anda de acordo com a palavra, você está percebendo isso. É só você lidar com o filho hoje, tantos desafios que um filho nosso, que essa geração de jovens está enfrentando, e você lembrar da sua juventude, você vai ver que os desafios hoje, para o jovem, para o adolescente, são muito maiores. Pare e preste atenção no que está acontecendo. Há pouco tempo atrás, não ouvia falar disso, doença do silicone. O que é isso? Por quê? Porque não existia, ninguém colocava. Hoje, essa geração está colhendo consequências. Se eu for falar para você algo aqui, a primeira que falou sobre a doença do silicone foi a esposa do David Beckham, aquele jogador. Victoria Beck, ela fala sobre isso. Eu estudei várias pessoas, eu entrei para uma comunidade, você que tem, né, o silicone e quer entrar para essa comunidade, chama Explante. Relato de várias mulheres com todos os sintomas. A prótese do silicone, ela é colocada, ela é igual uma bolinha quando coloca dentro de você. Mas na hora que eles retiram, mesmo quando a prótese não está estourada, ela está vazia. Por quê? Porque aquele líquido vai liberando dentro do seu corpo. E eu fiquei pensando nisso. A prótese está aqui estourada dentro de mim, e aí? Está sendo liberado, e os cistos eles formam por causa que é a quantidade de líquido ali sendo liberado. E aqui, por que nós sabemos de agora que nós vamos saber disso? É essa geração que está sofrendo isso, porque antes não existia. E eu pensei assim, eu vou querer trocar prótese para 10 anos, passar isso de novo, para eu poder passar isso de novo? Gente, o que eu tenho de falta de ar, e pode ser isso. Mas tem tanto tempo que eu tenho que já faz parte de mim. Eu falei assim, pra que eu vou ter que enfrentar isso de novo, enfrentar uma cirurgia de novo? Não, eu vou ir, vou tirar tudo. Falei com meu marido, eu quero ir, quero tirar, quero ficar livre disso. Mas nós, antes não existia isso. Então a nossa geração, ela passa mais desafios. A interferência demoníaca faz com que muitas orações sejam impedidas de chegar até você. Daniel jejuou 21 dias para quebrar a resistência demoníaca e receber respostas às suas orações. O jejum, ele quebra essas resistências demoníacas de chegar até nós, a resposta das nossas orações. Às vezes você tem orado por um filho, para que ele volte. Às vezes você tem orado pela saúde do seu filho. Às vezes você tem orado pelo seu casamento, pelo seu esposo, pelo seu marido, pelas finanças da sua casa. Mas você vê que há uma resistência. O jejum quebra essas resistências para a resposta chegar até você. Por isso que Satanás os impede de jejuar e coloca jejum como se fosse algo banal, normal. Não é, uma arma espiritual. É uma arma espiritual. O jejum faz com que muitas respostas às orações sejam aceleradas. Aceleradas. Às vezes você tem orado tanto e não tem chegado resposta, mas o jejum de hoje nós queremos profetizar que vai acelerar as respostas de oração em sua direção, em direção à sua casa, em direção aos seus filhos, em nome de Jesus. O jejum ajuda a quebrar a frustração de orações não respondidas. É interessante isso. Às vezes você não consegue orar porque você tem as orações tão frustradas. Eu estava pensando nisso outro dia. Você tem tantas orações frustradas que não aconteceram, aí isso te impede de orar.
Aí quando você para de orar, a oração tava para chegar, mas você parou, não chega mais. O jejum, ele faz com que essa frustração seja quebrada e você continue no caminho da oração. No caminho da oração, o jejum, ele faz isso, ele quebra essa frustração de oração não respondidas na sua vida. Esse jejum de hoje, ele vai fazer com que você volte para o caminho da oração, para que você volte no caminho aonde a sua fonte de liderança é Jesus. Às vezes você está liderando os seus filhos, a sua casa, a você mesmo, o seu casamento de um lugar que já está vazio e você não tem percebido. Mas hoje você vai voltar para esse caminho onde está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Isaías 58. Versículo 11, e o Senhor te guiará continuamente, satisfará a tua alma na terra seca e fortalecerá os seus ossos. E serás como um jardim regado e como uma fonte cujas águas não falham, não cessam. Muitas cristãs, muitas mulheres cristãs têm a dificuldade de tomar decisões corretas a respeito dos relacionamentos, a respeito dos filhos, a respeito do que ela tem que fazer na vida. Eu fiquei tão em dúvida. Mas aí eu comecei a estudar e eu comecei a procurar. Não é fácil, é lógico que a gente tem que pensar na nossa saúde em primeiro lugar. Mas eu não tenho assim, nada de sei. Aí eu falava assim, falei, meu Deus, depois eu vou ter que me acostumar. Já tem 16 anos que eu tenho a prótese, então faz parte de mim já. Eu sinto tanta... Eu falei assim, eu não lembro quando eu não sentia, mas depois eu comecei a perceber que eu falei assim, gente, já fez parte de mim a falta de ar que eu sinto durante esses anos todos. Então eu nem poderia imaginar que poderia ser, mas eu lembrei antes de eu ter a prótese, eu não sentia falta de ar. Eu achei que era porque eu tinha mudado de cidade, eu já contei aqui pra vocês, mas eu vi tantos relatos de mulheres que falavam assim, gente, quando eu tirei, na hora que eu acordei da cirurgia, eu já consegui respirar melhor. O meu cabelo diminuiu assim, muitas vezes. A minha pele, sim, ficou mais escura nesse tempo. Muito mais escura, que eu tô com filtro, mas eu já mostrei a minha pele pra vocês. Tive muitas manchas na pele. E agora que eles estão estudando isso. Então eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão. E são decisões que Deus nos leva a fazer. Qual a decisão certa? Eu tenho um filho de 22 anos, tem hora que eu fico tão em dúvida. Eu falei assim, como agir com esse filho que já é um adulto? E que eu tenho que criar ele? Como fazer com esse filho de 12 anos? Ai, mãe, o outro tem, o outro faz, o outro... Falei, Senhor, como que é desafiador. O dia a dia, como que o nosso dia a dia nesse mundo tem sido desafiador. Se você quer manter os valores e os padrões bíblicos dentro da sua casa, você tem passado desafio. Tem passado. Se você falar que não tem passado desafio, é porque você não está lutando pelos padrões bíblicos na sua casa. Porque não tem condição de você manter os padrões bíblicos e não ser desafiada diariamente. De você manter a palavra de Deus, de você viver. Esse é o nosso motivo de oração, de você receber, de você ouvir e de você viver pela palavra que procede da boca de Deus. Se você não está sendo desafiada todos os dias para você receber a palavra e para você colocar essa palavra em prática que procede da boca de Deus, tem alguma coisa errada. Eu ouvi de uma pessoa que era muito amiga minha e que era de uma esquerda, eu vi essa pessoa dizer, falando assim, eu não gosto de falar assim que nós estamos em luta o tempo todo, não.
cristão. Não é, porque nós estamos passando luto o tempo inteiro. O tempo todo nós estamos passando e enfrentando lutas. O tempo todo. Não estamos no tempo de viver, não estamos viver assim, sombra e água fresca. Quem é crente, quem é cristão, não está passando isso não. Sombra e água fresca não está mesmo. Se você tá com tudo bem, essa palavra a gente não gosta de falar ela muito não, mas eu tô aqui para falar a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus, ela fala que você tem que vencer as sugestões de Satanás todos os dias. Essa palavra que procede da boca de Deus fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Essa palavra que procede da boca de Deus fala assim, que nós estamos vivendo aflições, mas ele nos diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra que procede da boca de Deus fala assim, não venda os seus valores, os valores bíblicos no mundo que você está vivendo hoje. Quando eu estava com meu filho mais velho na idade de 16, 17, eu estava na igreja e eu não deixava mesmo, não ia para festa, não ia para essas coisas, não vai mesmo. Aí tinha muitas mães cristãs da igreja que me falavam assim, vai escapulir entre os dedos. Mas eu fui naquela época orientada pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo. E é interessante que depois de muitos anos, né, meu filho estava adulto e falou, mãe, se a senhora não tivesse me segurado naquela época, eu estaria perdido. Eu ouvi isso do meu filho depois e eu falei, obrigada, Deus, porque eu escutei o Senhor. Obrigada, Deus, porque eu escutei o Senhor naquela época. Eu não escutei o que vozes me falavam. Vozes de todos os lugares, usando pessoas de dentro da igreja para falar, vai escapulir entre os dedos, você não pode ser assim não. Na época, o meu filho ia para festas, falava festas na escola, adolescentes de 13 anos indo para o hospital com coma alcoólico. Não tem condições um negócio desse. Não tinha. E eu falo mesmo, falo assim, filho, eu amo você, mas eu amo muito mais a Bíblia, a palavra de Deus. E eu falo o tempo todo, eu falo o tempo inteiro. E é isso que a gente tem que fazer. Não escutar vozes o tempo inteiro. E é uma guerra. Gente, é uma guerra com os jogos eletrônicos. Tem vezes que eu falo assim, nossa, eu tô cansada. Aí eu deixo 2 horas e depois proíbo. Aí vem falando. É muito mais fácil você deixar ali. É muito mais fácil, mas é uma guerra. É uma guerra que a gente está constante contra a mídia, contra o que a TV fala, contra o que a mídia fala, contra o que a geração impõe dentro da nossa casa. Existe essa filosofia. Cada caso é um caso. E o divórcio tem entrado dentro da igreja. Tem entrado mesmo, tem entrado, Satanás tem entrado. Mas é normal. Hoje é normal a gente ver cristão casado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E vai falar disso aí pra você ver. Vai falar. Você não conhece a minha vida, você não sabe quem que eu sou. Aí você é taxada como quem? Aqui, tá no seu casamento, a não ser que você tenha vivido sobre ameaça, né? Você tem que ir na polícia, você tem que fazer reporte, mas do contrário, a não ser que a pessoa, né, sofra algum distúrbio, né, que você apanha dentro da sua casa. Eu não estou falando nessa área. Não estou falando disso. Assim, você tem que ir na polícia, você tem que se proteger. É lógico que eu estou falando isso. Mas, do contrário, você tem que lutar pelo seu casamento, pela sua vida. Você tem que lutar pela aliança. É interessante, eu ouço muito um pastor, gosto muito dele, eu ouço muitos livros dele, que é o T.D. Jakes, né? Todo mundo já ouviu falar sobre ele. E ele fala numa pregação dele, ele fala assim, antes as mulheres iam, os casais iam no meu gabinete e realmente estavam passando problema, um problema sério, que o marido batia,
que existia um distúrbio, que existia um câncer na casa, que existia, sabe? Antes era assim, ele falou assim, hoje as pessoas entram no meu gabinete e falam assim, é porque eu quero ser feliz, eu não sou feliz com ele ou com ela. Ele falou assim, hoje ficou banal, hoje você não luta mais pelas coisas. As mães deixando os filhos assim, sabe? Porque quer ser amiga dos filhos. Eu já falei isso aqui, nós não somos chamadas para ser amigas dos nossos filhos, nós somos chamadas para liderar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Ensinar mesmo o filho a trabalhar, a ler a Bíblia. Nós temos que liderar desse lugar que não é vazio. Mas se a gente liderar desse lugar que procede da boca de Deus, você vai começar a repensar a sua liderança. A sua liderança dentro da sua casa, a sua liderança no casamento, a sua liderança, como você tem liderado as suas emoções. Às vezes nós desesperamos, eu quero, sabe, tá faltando dinheiro, eu quero roupa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... De onde você tem liderado? Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo essa manhã. De qual lugar você tem liderado? É interessante que eu olho esse pastor, há poucas semanas antes dele falar tudo aquilo, ele estava nos púlpitos, na mídia, vários seguidores no Instagram. Ele tinha uma voz que pesava no mundo inteiro. No mundo todo, o jornal, ele falou assim, ele era o rosto da Hillsong nessa geração, da maior igreja que existe, de jovens. Ele liderava uma igreja na cidade mais cobiçada, Nova York, uma igreja grande, tanto que ele fala ali. Eu senti a dor daquele homem, ele falando assim, eu me senti privilegiado de liderar nesse tempo. E essa frase tocou muito o meu coração. Eu estava liderando de um lugar vazio. Eu entregava aquilo que eu não recebia, aquilo que eu não vivia na minha vida. Hoje em dia, nós temos muitos líderes que estão liderando, que têm eloquência, que sabem falar bem, têm o poder de persuasão, mas estão no lugar vazio. A internet, a mídia, ela coloca esses líderes, nós da liderança, num lugar muitas vezes que pode estar vazio, que Deus pode não estar lá. E os nossos jovens têm recebido isso. Os nossos jovens, a nossa geração. Escolha a igreja para você estar. Peça ao Espírito Santo de Deus qual lugar eu devo ir, qual igreja eu devo ir. Não fique sem igreja, mas também escolha a igreja que você vai congregar. Peça ao Espírito Santo de Deus para te levar numa igreja bíblica, numa igreja que não só tem a palavra que conforte o seu ego, mas que também te confronta, porque a palavra, ela é como espada de dois gumes. Ela é como espada de dois gumes, ela tem que fazer você refletir. Muito cuidado com as palavras que você tem ouvido. Ainda que esse líder seja renomado, sabe, muito cuidado. Eu sempre falo aqui, não escuta, não segue ninguém, nem eu, nem o Mães que Oram, ninguém nas redes sociais cegamente, sem você questionar o que aquela pessoa está falando. Você tem que questionar. Eu tenho ouvido falar da doença de silicone, mas eu fui ver. Eu tô aqui, eu vou passar para vocês, né? Eu vou passar pela cirurgia, vou falar para vocês se realmente, né, se esses sintomas, se a minha perca de cabelo, se a minha pele escura, se a minha falta de ar era isso mesmo. Mas ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, eu tô pensando em colocar silicone. Eu falei, não coloca não, não coloca. Eu tô passando uma situação tão difícil agora. Gente, eu tô com 6 cistos do lado direito do seio. Não precisava estar passando por isso. 6, e 2 deles eu vou ter que fazer biópsia para ver se tem alguma malignidade.
Então, para que nós não vamos colocar nesse lugar? Mas hoje eu falo, não coloca não. Fica sem mesmo, né? No máximo faça cirurgia assim para levantar, mas não coloca a prótese ainda. Eu posso passar uma experiência e passar para outra pessoa. Em nome de Jesus, nós somos desafiadas hoje a viver nesse lugar, a passar para esse lugar, onde Jesus é a fonte, onde Deus é a fonte. Que em nome de Jesus você possa liderar desse lugar. Se você está no lugar vazio, se você está se sentindo vazia, que esse jejum hoje, esse posicionamento possa te transportar para um lugar aonde você seja encharcada do Espírito Santo de Deus para você liderar. Em nome de Jesus, eu vou agora tirar os comentários, ligar os comentários, né? Novamente. E o jejum, ele faz você tomar decisões corretas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu lar. Muitas pessoas hoje, muitos cristãos têm dificuldade em tomar decisões corretas a respeito do relacionamento, a respeito da educação dos filhos, a respeito das finanças. Isso causa contratempo e perda de tempo por causa de decisões tolas que às vezes nós tomamos. Decisões tolas, desnecessárias. O jejum ajudará, em nome de Jesus, esse jejum te ajudará a você tomar decisões corretas ao receber orientação divina. O jejum, ele eliminará confusões da sua vida. Em nome de Jesus. O jejum causará clareza e liberará compreensão e sabedoria para você tomar decisões corretas. Receba essa bênção para a sua vida. O jejum, ele é recomendado para todas nós que estamos tomando decisões importantes. E nós temos que tomar decisões o tempo inteiro. O tempo todo nós temos que tomar decisões. No casamento, nas nossas escolhas. Em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa ser transportada, eu vejo pelo Espírito, transportada para esse lugar, encharcado da presença de Deus, para você tomar decisões corretas, decisões sábias, na sua maternidade, no seu casamento, na sua vida, para a sua saúde emocional, para a sua saúde física. É difícil, é sim muito difícil. Mas é possível. É possível. Amém? Vamos orar, receba aí em nome de Jesus. Eu peço para você levantar também as mãos, né? Nós temos vivido aqui como uma família, e é por isso que eu compartilhei com vocês. Eu vou estar compartilhando mais sobre esse processo que eu estou passando, enfrentando. Eu tenho, né, nas 2 semanas para trás, eu tenho nas 2 semanas passadas, eu tenho ido, feito os exames, escolhido o médico, né? Eu devo fazer essa cirurgia no Brasil, então tenho estado num período de muitas decisões a tomar, né? Eu vou escolher, e existem médicos que ele é especializado em fazer o explante, ele tira todo, né? E eu tô achando um médico que retire também os cistos junto. E peço para vocês, né, orarem por mim nesse tempo, pelo resultado da biópsia também, né, que eu vou fazer nessa semana ainda. Então orem por mim, nós somos aqui uma grande família e nós oramos uma pelas outras, né? Então eu creio que em nome de Jesus, que você que está liderando desse lugar, né? Eu fui tentada essa semana, eu coloquei ali outro dia, falei assim, nós somos perplexas. A gente fica perplexa, né? Quando eu falei assim, nossa,
que tanto de coisa, que tanto de cisto, que tanto de... Quando você fica perplexas, mas quando você tem Jesus, você não fica desesperada. Perplexos, mas não desesperados. Perplexos, mas não desanimados. Né? Para você estar com a cabeça centralizada e sabendo que Jesus está à sua frente, ajudando você em todo o caminho. É para esse lugar, encharcado do Espírito Santo de Deus, que Ele está transportando você essa manhã, em nome de Jesus. Deus, o Senhor é aquele que revela segredos para nós. E eu te peço agora, revele aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós aqui essa manhã. Senhor, em nome de Jesus, revela-nos segredos profundos do teu coração. O Senhor tem segredos para nós, o Senhor tem segredos para os nossos filhos e para o mundo. E nós queremos liderar, Senhor Deus, com a revelação desses segredos, ó Pai. Somente recebe e sabe os segredos do Senhor, aqueles que estão contigo, aqueles que caminham contigo. Por isso eu te peço em nome de Jesus, se há alguma mulher aqui, se há alguma mãe aqui que tem liderado de um lugar vazio, eu te peço agora que o Senhor a transporte, Senhor, pelo Espírito, para um lugar cheio da tua glória, em nome de Jesus. Faça-nos entender as coisas, Senhor Deus, mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Senhor Deus, nós cremos que existem segredos escondidos, tesouros escondidos, e nós estamos aqui esses dias cavando esses segredos, ó Pai. Que os selos do Senhor sejam rompidos, ó Deus, da tua palavra para cada uma de nós. Deixa-nos entender e ter revelação da tua vontade, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa casa. Senhor Deus, deixa-nos entender, dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, e que os olhos, Senhor Deus, do meu entendimento, do nosso entendimento, sejam agora iluminados. Eu vejo agora o Senhor iluminando os nossos olhos, ó Deus, iluminando os nossos olhos e nos dando revelação e sabedoria, Senhor. Deixa-nos e permita-nos entender as coisas celestiais. Ainda estando, Senhor Deus, nessa terra, nós queremos compreender as coisas celestiais do teu reino. Abre os nossos olhos para ver, Senhor Deus, as maravilhas da tua palavra, contidas na tua palavra. Deixa-nos, Senhor Deus, compreender os mistérios do teu reino agora, em nome de Jesus. Deixa-nos falar a outros, Senhor Deus, pela revelação. Nós queremos liderar os nossos filhos, liderar a nossa casa, Senhor, liderar a nossa vida através da revelação do teu Espírito a nós, em nome de Jesus, ó Pai. Deixa-nos que as coisas ocultas, Senhor Deus, sejam manifestas. Senhor Deus, se há algo errado dentro da nossa casa, se há algo errado na vida dos nossos filhos, nos revela. Senhor Deus, nos revelas para que as nossas orações possam ter um foco, em nome de Jesus. Esconda, Senhor Deus, as suas verdades dos sábios e prudentes e revela-nos, Senhor Deus, aos pequeninos, assim diz a tua palavra. Por isso nós pedimos, ó Deus, que sejam revelados a nós. Nós somos tuas filhas, nós pedimos que os tesouros do Senhor sejam revelados a nós. Senhor, em nome de Jesus, revela-nos, ó Deus, as coisas que pertencem ao Senhor, que pertencem aos teus reinos. Faça-nos entender as suas palavras, faça-nos entender as suas parábolas. Faça-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ilumina, Senhor, a nossa candeia. Ilumina, Senhor Deus, aonde as trevas na nossa vida. Eu te peço que o Senhor venha com a tua luz, Pai, em nome de Jesus. Faça das trevas, ó Deus, luz diante de nós. Em nome de Jesus, dá-nos tesouros, Senhor Deus, escondidos, ó Pai, em lugares secretos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos essa manhã, em especial, que o Senhor nos transporte para esse lugar. Nos tira sempre, nos livra de um lugar vazio. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que esse jejum venha destravar muitas coisas no reino espiritual, Senhor, e que a tua palavra e a tua vontade seja liberada a nós, as tuas filhas, as mães que oram, ó Pai, que escolheram, Deus, a orar, a jejuar. Libera favor, Senhor, para nossa casa, para nossa vida, para os nossos filhos.
para o nosso casamento, para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, Senhor, nessa hora. Em nome de Jesus, declaramos sim, filhos, que os nossos filhos sejam livres. Senhor Deus, que o nosso casamento seja livre do poder das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós voltamos agora com Bíblia Todo Dia e esteja, né? Eu peço para vocês estejam orando por mim, orando pela minha família. Eu vou estar compartilhando mais sobre isso com vocês. Ontem eu tenho assim um cachorro aqui em casa. Como que o Max aqui depois eu até coloquei ali ali nos meus stories, né, do meu pessoal. Aí teve uma mãe que sempre nos acompanha, ela falou assim, era que você falava ali que era para comprar o cachorro, eu comprei o cachorro para minha filha, e como que trouxe tanta alegria para minha casa. Então, às vezes, aquilo que eu passo na minha vida também eu posso falar com você, eu vou estar compartilhando essa caminhada, né, nesse tempo que eu estou vivendo assim com a minha saúde, né, o que eu tenho feito, e eu participei dessa comunidade que me ajudou muito a tomar uma decisão, né? Eu vou fazer o explante, né? Eu entrei numa outra comunidade também que fala sobre endometriose e eu acho que a gente pode ajudar umas às outras nisso. Então eu peço para você, né, que esteja orando por mim, como eu tenho orado por vocês, como eu oro por vocês, e às vezes eu fico meio sumida assim nas redes sociais por causa disso, né? Eu tenho a minha mãe também, a gente enfrenta tantas coisas, mas em tudo nós somos perplexas, mas nós não somos desanimadas, porque a nossa fonte é Jesus. Perplexas, mas não desesperadas, porque a nossa fonte é Jesus, e a gente lidera desse lugar onde é encharcado com a presença de Deus. Amém? Então eu volto agora com Bíblia Todo Dia. Vamos acompanhar a leitura? Em nome de Jesus. Até semana que vem, segunda-feira.